A autoconfiança é um aspecto muito fundamental para a nossa saúde mental, especialmente porque tem momentos em que só nós mesmos vamos poder acreditar no nosso potencial. A autoconfiança faz toda a diferença, tanto nos nossos relacionamentos quanto no nosso trabalho e, claro, na nossa relação com a gente mesmo. Eu separei aqui alguns passos que podem ajudar a tua construção de mais autoconfiança. Se tu é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga. Por aqui eu falo sobre psicologia, autocompaixão e conexões saudáveis. Aproveita para te inscrever e deixar o teu like aqui nesse vídeo. É importante a gente dizer que a autoconfiança é um processo. Então, a gente não vai fazer a construção da autoconfiança por autocobrança, através de autopunição, através de críticas. A gente vai respeitar o nosso tempo e entender que cada um vai se desenvolvendo por jeitos diferentes, em momentos diferentes, e que cada um tem o seu processo, mesmo na construção de autoconfiança. Então não adianta a gente só ficar se cobrando. Eu vou ser mais autoconfiante, eu preciso ser mais autoconfiante. É importante que a gente possa deixar o tempo, né, e ir caminhando em direção à autoconfiança a partir de movimentos, a partir de processos que a gente vai fazer. Em primeiro lugar, é muito importante que a gente dê o valor e entenda a importância do autoconhecimento. A base é o autoconhecimento. Então procure se conhecer, se compreender, identificar as tuas forças, as tuas qualidades, os teus talentos e construir uma base sólida de autoconhecimento, que não é só os teus pontos positivos, é também entender os teus defeitos, os teus limites, as tuas limitações, as coisas que daqui a pouco tu não gosta sobre ti. Autoconfiança não é a gente ter ali uma autoestima gigante, inflada e achar que a gente é o dono do mundo ou que a gente pode tudo. Mas autoconfiança é a gente poder bater no peito e sentir que a gente é capaz de fazer as coisas, é sentir que a gente confia no nosso taco ou que a gente tem condições de fazer algo, né? A autoconfiança, ela tá muito ligada também à autoeficácia, que é essa sensação de que eu dou conta, de que eu consigo, de que eu vou me desenrolar bem ali numa situação. Então, poder ter ferramentas de autoconhecimento, trabalhar o nosso autoconhecimento mesmo, a nossa autoconexão com a gente mesmo, é tão importante na construção da nossa autoconfiança. O segundo ponto é a aceitação. Então, aceitar que tu não é perfeita, que ninguém é, e que tá tudo bem, né? Não se exigir uma perfeição. Às vezes a gente acha que sendo perfeitas ou sendo melhores, a gente vai ter mais autoconfiança. Mas na verdade, a autoconfiança já precisa estar ali à nossa disposição, mesmo a gente sendo imperfeitas, porque quem vai garantir que a gente consiga a perfeição, né? Na verdade, a perfeição é uma utopia. Então, poder aceitar as nossas imperfeições como algo natural é fundamental no processo de mais autoconfiança. A gente pode se melhorar, a gente pode se aperfeiçoar, mas é importante deixar de lado a ideia de perfeição. Então, poder aceitar quem a gente é, podendo ver assim, claro, olha, tem alguma coisa ali que eu não gosto em mim, esse defeito me incomoda, mas enfim, é uma aceitação real, né? Uma aceitação natural. A gente não precisa gostar necessariamente de tudo, mas a gente poder olhar ali os nossos defeitos, né? Olhar aquilo ali como pontos realmente que a gente tem negativos com maturidade, né? Então poder aceitar que a gente não é perfeita é parte importante da autoconfiança. Avalie a sua postura. Então é importante ter uma postura corporal mesmo, reta, expressiva, uma linguagem corporal que possa demonstrar confiança, mesmo que tu não esteja ali de fato te sentindo confiança, mas a gente fala não só pelas palavras, a gente fala também pela forma que a gente se veste, pela forma que a gente se porta, por como a gente tá ali no ambiente, né? Como a gente se coloca no ambiente. Então tem uma postura de trabalho ali corporalmente, talvez até vale a pena assim olhar a tua postura mesmo, olhar a tua estrutura corporal para ver se tu não precisa assim colocar o ombro para trás ou de repente assim ter alguma atividade física que te ajude nesse sentido de ter uma postura mesmo melhor. Cuidar o tom de voz, para não ter um tom de voz, um volume de voz muito baixo ou muito fino, claro, respeitando a tua essência, mas poder avaliar a forma que tu te coloca. Às vezes a autoconfiança, ela passa por um lado assim mais tímido nosso também, então é importante poder superar
essa timidez. Um outro ponto é você avaliar que pensamentos que tem sobre si mesma. Então, poder entender o teu autoconceito sobre ti mesma, poder entender a forma que tu conversa contigo mesmo, ao invés de ficar se falando ali, eu não posso, eu não consigo, eu não sou boa o suficiente, eu não tenho jeito mesmo. Ao invés de ficar nesse discurso punitivo interno, desafie esses pensamentos autocríticos e substitua por pensamentos mais saudáveis ou mais justos sobre você. Eu tenho um e-book que se chama Antídotos para Distorções Cognitivas. Lá eu sugiro várias substituições desses pensamentos autocríticos exagerados por pensamentos mais saudáveis e mais compassivos com a gente mesmo. E aqui no canal a gente tem um vídeo sobre autocompaixão, que eu vou deixar aqui, que também é um elemento que nos ajuda a virar essa chave e, por consequência, a gente acaba se sentindo também mais autoconfiante. Um outro aspecto é o desenvolvimento pessoal, então poder investir em aprender novas habilidades, aprimorar aquilo que tu já tem de bom, poder te sentir mesmo competente no que tu consegue fazer bem, ou mesmo sentir que tu tá trabalhando para ser alguém melhor, não no sentido de só vou me sentir autoconfiante quando eu chegar lá, e esse lá a gente cada vez vai esticando mais, né? Mas poder assim se trabalhar para que a gente possa ter uma visão de quem tá fazendo o possível e aí construir aos poucos a sensação de confiança sobre a gente mesmo. Um outro ponto é a gente poder trabalhar a resiliência diante dos fracassos, a resiliência a partir daquilo que não sai como a gente gostaria, não sai como previsto. Nem sempre as coisas vão acontecer como a gente gostaria, então é normal que a gente se chateie diante de resultados que são ruins ali na nossa avaliação. É importante a gente encarar aquilo como oportunidade de crescimento, de aprendizagem, ou mesmo entender que as coisas são como são e que nem sempre aquilo que a gente quer naquele momento é o melhor ou que é o que pode ser, né? Às vezes a gente passa por uma situação ruim, essa situação pode ser uma lição tão importante que vai mudar a nossa vida de um jeito de que se fosse algo bom que acontecesse, talvez não teria nenhum impacto assim tão bom. Então a gente precisa ter uma postura madura, né? De poder entender que nem sempre as coisas são como a gente tá ali imaginando e que isso não necessariamente é ruim, por mais que naquele momento seja uma frustração. Aqui no canal a gente tem um vídeo que é sobre o esquema de defectividade. Um esquema é uma estrutura mental assim de interpretação e de sensações que distorcem a realidade e que muitas vezes causam sofrimento na nossa vida. O esquema, ele é mais arraigado do que uma crença, por exemplo. Então eu vou deixar esse vídeo como sugestão aqui para que tu possa assistir, porque muitas vezes quando a gente tem esse esquema de defectividade, a gente tem essa dificuldade na autoconfiança. Então fica a sugestão para que tu possa assistir. E como sugestão, quero deixar para ti a sugestão de um livro da Kristin Neff, que é o livro Autocompaixão. Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. É um livro que fala sobre autocompaixão na prática e que de quebra a gente não só aprende a ser mais autocompassiva e entende os princípios da autocompaixão, mas também a gente consegue ter uma relação de mais autoconfiança, porque quando a gente consegue abraçar as nossas falhas, entender que os fracassos fazem parte, que eles não dizem sobre o nosso valor ou não nos inferiorizam, a gente também consegue ficar mais autoconfiante. Não porque a gente é melhor do que ninguém ou porque a gente é uma superstar, uma super celebridade, mas porque a gente consegue reconhecer o nosso valor, mesmo sendo alguém ali simples, alguém que não tá competindo com ninguém. Lembre-se assim que a autoconfiança é um processo e que a gente vai aprimorando aos poucos. Então algumas mudanças consistentes, elas podem levar a uma autoconfiança mais sólida e duradoura do que ali uma pílula mágica de autoconfiança que a gente recebe, né, eventualmente em algumas situações da vida. Então que tu possa construir a tua autoconfiança pouco a pouco, como se fosse assim um jardim que tu vai plantando, vai semeando aos pouquinhos, e quando tu menos espera, ele tá lá, muito lindo e florido. Eu espero que tenha feito sentido para ti. Muito obrigada pela confiança, pela companhia aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.